Você tem dificuldades para tirar medidas no corpo da sua cliente? Se a resposta for sim, continua nesse vídeo porque eu preparei uma aula top sobre isso para você. Nesta aula, eu vou citar as principais medidas usadas nos métodos de modelagem mais conhecidos e vou dar dicas extras para facilitar o processo de tiragem de medidas. É isso aí, vamos começar a aula então. Sejam todos bem-vindos à aula. E a aula de hoje, gente, eu vou voltar aqui rapidinho na primeira tela aqui, que é o tirando medidas. Aí, tirando medidas, todos os tipos de medidas. Essa aula vai ser sobre esse tema aí. E o que eu fiz foi o seguinte, tá? Como existem muitos métodos diferentes, eu fiz aqui uma lista dos principais, das principais medidas que a gente vai tirar, independente do método que você for usar, para ajudar vocês a tirar as medidas corretamente, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, vocês vão acompanhando aqui comigo. Métodos e medidas. Para cada método de modelagem, usamos algumas medidas específicas que variam muito entre um método e o outro, como eu já havia dito. Então, para dar o melhor conteúdo possível, eu listei as principais medidas de circunferência, de altura, de largura e especiais, usadas nos principais métodos, tá bom? Vamos começar aqui com a nossa primeira medida, que vão ser as medidas de circunferência. As medidas de circunferência são as medidas onde a fita métrica contorna uma parte específica do corpo e encontra-se com ela mesma em algum ponto. As medidas de circunferência mais conhecidas são as da cintura, a do busto e a do quadril, mas existem várias outras além dessa aí. E a gente vai começar aqui com a nossa primeira medida, que é a circunferência da cintura. A circunferência da cintura é bem simples de ser tirada, eu acredito que nenhuma de vocês tenha dificuldade para tirar essa medida. A gente sempre vai pegar a parte mais fina do nosso tronco, que vai geralmente estar 2 ou 3 dedos acima do umbigo. Aqui, como nessa fita aqui, o umbigo da minha cliente aqui no momento estava nessa altura aqui, assim, ó. Ela tá com os 2 dedinhos acima do umbigo dela. Tem algumas pessoas que são mais gordinhas, que são mais barrigudinhas, na verdade, que a cintura ela não vai estar na parte mais fina do tronco, Normalmente a barriga é até um pouquinho mais saliente do que o busto ou o quadril. Então, nesse caso, você vai tomar como referência essa distância do umbigo para você saber a altura na qual você vai pegar a medida da circunferência da cintura. A segunda medida aqui, que a gente vai trabalhar com ela, é a circunferência do peito aqui, ó, do busto, A gente fala circunferência do peito quando está medindo em homens. A circunferência do busto, ela vai ser medida na parte mais saliente do busto da mulher, que no caso, geralmente, é na direção dos mamilos, tá? É muito importante que a fita métrica, ela esteja na mesma altura na parte da frente e na parte de trás, como vocês estão vendo aqui na foto. A fita métrica tá bem alta, tá? Então, assim, é sempre bom conferir que a frente e as costas estejam sempre na mesma altura. Vamos seguindo em frente aqui com a próxima, que é a circunferência do quadril. Essa foto aqui, inclusive, foi só depois que eu terminei, no dia seguinte, que eu percebi que a fita tá um pouquinho abaixo, tá? O lugar correto seria nesse ponto aqui, para eu pegar toda a parte mais saliente do quadril, tá? Ela tá
pegando um pouquinho abaixo da volta, vocês estão vendo aqui, é um pouquinho mais pra cima. E uma coisa muito interessante aqui que eu quero falar pra vocês sobre essa medida é essa reguinha aqui, ó, que vocês estão vendo que eu coloquei por dentro da fita. Pra que serve essa reguinha aqui? A gente coloca essa reguinha na saliência da barriga aqui, tá vendo? Logo acima do quadril, para manter a fita métrica até essa mesma saliência, só que na altura do quadril. Por que a gente faz isso? Para a gente conseguir modelar saias e outras peças que não vão marcar a barriguinha da pessoa. A pessoa que é uma saia secretária, ela vai descer retinha, sem marcar a barriga, a medida do quadril tem que ser tirada desse jeito. Senão a barriga vai ficar marcada, a modelagem não vai ficar bonita, não vai agradar o cliente. Seguindo aqui com a nossa próxima medida de circunferência, eu tenho a medida do pescoço. Essa é muito interessante, porque é uma mesma medida que pode ser tirada de duas formas diferentes. Essa medida aqui é a medida justa do pescoço. É quando a gente pega a fita, passa em volta do pescoço e coloca 3 dedos aqui na reta do gogó da pessoa, né? Da reta da onde seria o gogó das mulheres, porque mulher não tem gogó, né, gente? E vocês vão reparar que nessa moça aqui deu 36 centímetros, tá? Se a gente vai para a medida seguinte, ó, que é a medida larga do pescoço, o mesmo pescoço veio para um tamanho de 38 centímetros. Essa medida, para ela ser tirada dessa forma aqui, você vai passar em volta da base do pescoço, assim como na medida justa, mas você vai encontrar a fita naquele fundinho que a gente tem aqui entre os ossinhos do braço aqui, entre as clavículas. Tem esse fundinho aqui, logo acima do externo, que é o osso aqui do meio, é aonde a fitinha vai pegar. Vamos lá, a próxima medida de circunferência é a circunferência do braço ou do bíceps. Essa medida é tirada logo abaixo da cava, na parte mais saliente do braço. Aqui vocês vão ver que a fita está um pouquinho abaixo disso. Na verdade, o ideal seria um pouquinho mais acima. Aqui, tá vendo? Vocês vão reparar aqui na imagem, essa parte do braço é mais saliente do que essa parte do braço, tá bom? Então, o correto é pegar essa fita métrica e colocar bem rente aqui em cima. Porque se a gente pega essa medida de baixo e faz uma roupa, por exemplo, com um tecido que ele não tem nenhum elastano, a roupa não vai dar movimento para a pessoa. Então, para garantir uma boa vestimenta, um bom caimento e a movimentação, né, a gente tem que pegar a medida bem corretinha. Vamos seguindo aqui em frente, a próxima medida de circunferência do punho. O que eu tenho a falar sobre essa medida é que algumas pessoas, elas medem o punho usando a fita ao redor da mão fechada. Mas essa medida tem outro nome e tem uma outra função também. A medida do punho correta é tirada dessa maneira, rente ao punho. A próxima medida de circunferência, que eu listei aqui, é a circunferência da perna ou coxa. Algumas modelagens vão tratar como circunferência da perna, algumas como da coxa. Essa medida, ela deve ser tirada na parte mais saliente da coxa, que não necessariamente é logo abaixo do gavião aqui não, tá bom, gente? Aqui vocês já veem uma pequena diferença, né? Uma voltinha aqui na coxa, mesmo ela sendo bem magrinha, a cliente.
Mas em pessoas mais gordinhas, isso vai se tornar bem evidente que a parte mais saliente da coxa não é logo aqui em cima. Ela é um pouco mais para o meio. E é muito usada essa medida para garantir que a calça sirva bem na cliente na perna. Porque às vezes a pessoa não tem um quadril tão largo, mas tem uma coxa muito larga. Então, uma calça que vai vestir bem no quadril vai apertar na coxa. Uma calça que vai vestir bem na coxa já vai ficar bem larga no quadril, né? E esse tipo de pessoa procura muito costureira para fazer calça sob medida. Fica aí a dica para vocês. Próxima medida aqui é a circunferência do joelho. O mais importante a dizer sobre essa circunferência aqui é que você deve tirar essa medida com o joelho dobrado. Porque se você não dobrar o joelho do seu cliente, da sua cliente, no caso, para tirar essa medida e fizer uma calça sem elastano justa para essa pessoa, ela não vai conseguir movimentar a perna. Então, para garantir a movimentação mínima da perna numa calça justa, essa medida tem que ser tirada com a peça já, com a perna já dobrada. Seguindo aqui em frente, nós temos aqui a nossa última medida de circunferência, que é a circunferência do tornozelo, que ela tem que ser tirada bem rente ao tornozelo e logo acima do pé. Logo que acaba o peito do pé, a gente já põe a fita bem rentezinha, na parte mais fina da perna. As próximas medidas que eu vou ditar para vocês são as medidas de altura. Para medir adequadamente as alturas, é importante amarrar na circunferência da cintura uma fita para se orientar sobre onde começa e termina cada medida. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha cliente e amarrar aquela fitinha marrom que vocês já viram em algumas das fotos aqui, tá? E a primeira altura que eu vou mostrar para vocês é a altura do ombro. Essa medida é usada para medir a inclinação do ombro. E como que a gente tira essa medida? Você vai pegar a fita métrica, levar a fita métrica da ponta de um ombro até a ponta do outro ombro, vai marcar com o seu dedo no meio das costas a altura onde essa fita passa e vai com uma régua medir a distância da base do pescoço, a parte mais alta do seu ombro, até essa fita métrica. Essa medida só é usada em modelagens diretas, porque nas modelagens mistas e proporcionais, geralmente a inclinação do ombro já é garantida através de escala e proporção. Tá bom, gente? Então, a segunda altura aqui que eu vou contar para vocês é a altura da cava. A altura da cava vai ser medida com a ajuda de uma régua também. Vocês vão colocar a régua logo abaixo do braço, como está aqui na imagem. Vão pegar a fita métrica, encostar a beiradinha da fita métrica na régua, passar a fita métrica acima do ombro e chegar com a fita métrica novamente até a régua. Nesse caso aqui, deu 32, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, a medida da altura da cava aqui é a metade dessa medida, ou seja, vale 16 nesse caso. A próxima medida de altura é a altura do seio. Essa altura ela vai até o mamilo, porque é a parte mais saliente do seio, mas quando for pedido a altura da base do seio, você deve levar essa fita métrica até aqui embaixo, na curvinha do peito, porque então vai ser a altura da base do seio e não a altura do seio,
tá bom, gente? Sempre prestar bastante atenção nisso, porque é muito importante você saber a localização da parte mais saliente do peito, porque isso vai alterar muito na hora de fazer as pences da base do corpo. Seguindo em frente, a próxima medida de altura é a altura da cintura tirada pela frente. É isso mesmo que vocês estão vendo. A parte da frente é diferente da parte das costas, mesmo sendo o mesmo lugar em cima e o mesmo lugar embaixo. Isso acontece porque o peito já é mais saliente, ou às vezes porque a pessoa é mais corcundinha. Então, assim, existem vários fatores que vão causar essa diferença, tá bom? Então, assim, você vai pegar a fita métrica aqui na base do seu ombro, a parte mais alta aqui, encostadinha no pescoço, e vai levar essa fita até a fitinha que você amarrou na cintura. Porque essa fitinha está exatamente aqui para marcar o ponto da cintura. Para você sempre medir no mesmo local e não haver variações na medida. Tá, gente? É muito, muito importante essa fitinha. A diferença aqui da frente para as costas também pode se repetir da direita para a esquerda. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Porque quando a pessoa tiver algum problema de coluna, uma escoliose, né? Uma lordose, pode ser que ela tenha um ombro mais alto do que o outro ombro. Então, nesse caso, você deve tirar todas as medidas de altura da direita e todas as medidas de altura da esquerda, para que você consiga fazer uma peça que vai vestir bem dos dois lados do corpo da pessoa. Seguindo em frente aqui, nós temos aqui a altura da cintura até as costas. O que eu tenho a dizer sobre essa altura para vocês é que a medida vai ser tirada da mesma forma que na frente, né? A gente vai pegar a parte mais alta do nosso ombro aqui, encostada no pescoço até a cintura. E quando a pessoa for corcunda, a dica que eu dou é você medir não aqui, no ladinho, mas bem aqui no meio do pescoço, passando com a fita por cima da corcunda da pessoa, para que essa altura seja totalmente, né, contada, toda a voltinha da corcunda, para a roupa vestir bem e a corcunda não ficar repuxando a roupa. Seguindo em frente aqui, a próxima medida de altura é a altura do cotovelo. Muitas modelagens vão tratar isso não como uma altura, mas como uma medida de comprimento. Todos os comprimentos aqui eu estou tratando como altura, ok? Então, a altura do cotovelo vai do alto do ombro aqui, da beiradinha do nosso ombro, até o cotovelo com o braço dobrado. É muito importante que o braço esteja dobrado para que você saiba exatamente até onde vai o cotovelo. A próxima medida aqui é uma extensão dessa medida, que é a altura do punho. Você vai manter o seu cliente com o braço dobrado e a mesma fita passando pelo cotovelo, ela vai até o punho. Lembre-se de estar sempre dobrado. Se você tirar essa medida com o braço esticado, ela vai ficar mais curta e a manga vai ficar no tamanho errado. Então, seguindo aqui com a nossa próxima altura aqui, não mais no braço, a gente vai começar na cintura, que vai ser a altura do gavião. Essa altura, para você tirar, você vai pedir o cliente para que ele se sente num banquinho ou numa cadeira reta. Existem algumas cadeiras que elas têm uma curvinha para baixo e elas podem interferir nessa medida. Então, lembre-se sempre disso. Se for uma cadeira, que seja com assento reto, porque a fita métrica deve ir da cintura até o assento onde a pessoa está.
Seguindo em frente aqui, a nossa próxima medida é a altura do quadril. O que eu tenho a dizer aqui, nesse caso aqui, é o seguinte: a altura do gavião não necessariamente será a mesma que a altura do quadril. Então, aqui a gente vai pegar a fita métrica de lado no corpo, tá bom? Não de frente, não de costas, mas de lado, pra gente descontar as saliências que podem ter na barriga ou na voltinha do bumbum. Então, a gente pega aqui de ladinho, vai da cintura até a parte mais saliente do quadril, que nesse caso aqui tá um pouquinho abaixo do gavião, tá? Algumas pessoas têm essa parte mais saliente acima do gavião, algumas pessoas têm abaixo. Então, é muito importante prestar atenção nisso, tá? Porque os métodos proporcionais, eles consideram essa altura em um único lugar. Seguindo em frente aqui, nós temos a altura do joelho. Nessa foto, vocês vão reparar que até cortou um pedacinho da foto aqui, mas a fita métrica vai exatamente até a fitinha aqui na cintura, que vocês estão vendo assim, ela amarradinha aqui, e vai descer até a parte mais saliente do joelho, medindo pela frente, tá? Então, assim, vocês podem medir do lado, mas vocês vão prestar atenção aqui, ó, que aqui tem uma curva muito saliente. Então, o ideal é fazer essa medida na frente aqui da perna, assim, do jeitinho que ela tá posicionada aqui na imagem, tá, gente? Seguindo aí, a gente vai para a próxima medida de altura, que é a altura do tornozelo. A altura do tornozelo, ela não é até o chão, tá? Não é a altura da calça, é a altura do tornozelo. Prestar muita atenção nisso, que é da cintura até a parte mais fina da sua perna, logo acima do pé. Aqui o nosso tornozelo. A próxima medida aqui de altura, ela é bem interessante, ó, porque ela é a única que vai começar no gavião, que é o que a gente chama de altura da perna. É o tamanho da sua perna, tirando o comprimento aqui da cintura até o quadril, tá? Essa medida, ela vai ser usada para você conferir se a modelagem está correta ou não. E não são todos os métodos que chegam a usar essa medida. A fita métrica vai chegar na altura do gavião até a parte mais fina da perna, aqui o tornozelo. Acabamos aqui com as medidas de altura. Vamos, então, para as medidas de largura. Essas são as medidas de comprimento horizontal encontradas no nosso corpo. A largura do ombro aqui vai ser a primeira largura que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só beber um golinho aqui desse suco, que minha garganta tá coçando. A polpa tá toda em cima. Peraí, gente. Devia ter trago água e não suco. Melhorou. Vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. A largura do ombro é a primeira que a gente vai medir aqui. Ela vai da base do pescoço até a extremidade do ombro. E aí vem a dúvida aqui que muita gente tem. Mas onde que é a extremidade do ombro? Como é que eu acho a extremidade do ombro? Tem gente que tem o ombro redondo, não tem extremidade, não tem beirada. Como é que eu faço? Vou ensinar para vocês aqui. Eu pensei nisso também. A dica que eu dou para encontrar aqui a extremidade do ombro,
Vocês vão reparar que eu coloquei até uma setinha vermelha aqui para facilitar a vida de vocês, para vocês enxergarem. É o seguinte, vocês vão pedir para o cliente levantar os braços dessa forma, tá, gente? Para ele ficar retinho em relação ao seu ombro. Então, vai aparecer esse buraquinho aqui, ó, bem no encontro do osso do braço com o osso do ombro. E é nesse ponto em que o ombro acaba. Então, você vai colocar o dedo aí para você saber onde é que acaba. E o cliente vai poder abaixar o braço de novo para você saber qual é o ponto onde o ombro dele realmente acaba. E essa beiradinha aí você vai poder usar sabendo onde fica para tirar todas as medidas que vão a partir do ombro. Seguindo aí com a nossa próxima medida de largura, a gente tem a largura entre ombros nas costas. Para que serve essa medida? Essa medida ajuda a calcular o tamanho da pence da corcunda, principalmente nos métodos diretos. Alguns métodos mistos chegam a usar essa medida, mas não são muitos. Seguindo aqui para a nossa próxima medida, a gente vai chegar aqui na largura entre ombros frente. Medida usada para calcular a largura da pence do ombro. Essa medida vai ser exatamente para isso, tá? Ela vai começar aqui na pontinha do ombro, assim como nas costas, vai até a outra. E a referência que a gente tem de que está correto é que ela vai passar bem aqui nesse fundinho, naquele mesmo lugar onde a gente encontra a fita métrica para fazer a medida do pescoço larga, bem entre as clavículas, tá vendo? A próxima medida de largura aqui é a nossa largura da cava. Essa largura da cava, ela é usada principalmente para desenhar a cava, né? Durante o desenho da cava em métodos diretos. Quando nós estamos desenhando a base do corpo para poder adaptar lá para as outras formas de modelagem que a gente quer para cada modelo de roupa. A próxima medida aqui, no caso, voltando aqui, eu não comentei com vocês, é sempre importante garantir que a parte mais saliente do braço vai casar aqui no zero. Vocês estão vendo que está um pouquinho para fora do braço mesmo a régua? Pois é, o importante aqui não é que essa parte do braço esteja no início da régua aqui, não. O mais importante é que esta parte do braço esteja coincidente, assim como atrás. Essa parte do braço, tá vendo? Coincidindo aqui com o número 12, que foi a medida encontrada aqui na largura da cava. A próxima medida de largura é a largura das costas. Essa largura, ela também tem um outro nome, que é usada em vários métodos como largura entre cavas. Geralmente, as pessoas vêm com a fita métrica nessa altura das costas e medem de uma cava até a outra cava. Mas como a gente não tem nenhum ponto especificamente nesta parte do corpo para dizer onde começa ou termina a cava, a minha sugestão é que vocês façam dessa maneira aqui, usando duas reguinhas, tá vendo? Coloca uma embaixo de cada braço. E aí, vocês vão chegar com a fita métrica de uma régua até a outra régua, tá? É a medida mais fácil de tirar e eficiente do que você ficar aqui tentando adivinhar onde vai começar ou terminar a cava nesta altura aqui dos dois lados. Seguindo aí adiante, a gente tem uma última medida de largura a falar sobre ela aqui, que é a largura entre seios. Ela é muito importante,
pra gente saber onde a gente vai começar com cada pence. Porque todas as pences da base do corpo, elas vão sair da direção do seio para alguma parte da nossa base, seja o ombro, o lado ou a cintura. Então, aqui, para você tirar essa medida, você vai considerar os mamilos da sua cliente. É claro que você não vai chegar assim apalpando os peitos dela. É só perguntar para a cliente, né? Pede a sua cliente para colocar um dedinho na reta de cada peito, mostrando onde tá ali o mamilo dela. E aí, você mede de um dedo da sua cliente até o outro dedo da sua cliente, sem o menor problema. Além das medidas de circunferência, as medidas de altura e as medidas de largura, que são tiradas nos mais diversos métodos, a gente ainda tem algumas medidas especiais extras que a gente costuma usar para a gente garantir uma boa modelagem, que são aqui as nossas medidas especiais. E a primeira vai ser a abertura da saia. Essa medida é usada para fazer saias justas. É muito importante, nesse caso, você conferir o movimento das pernas da pessoa para garantir que você não vai fazer uma saia justa demais, nem larga demais. Dependendo da altura em que for tirada esta medida, porque essa medida deve ser tirada na altura da barra da saia, é importante você pedir para a cliente dar um passinho ou dois para você conferir se ela realmente consegue ou não andar com uma saia daquela forma. Outra medida especial muito interessante aqui é a altura da barra da blusa. Por que que eu acho interessante essa altura? Porque muita gente erra na barra da blusa porque considera a medida do ombro até a barra na hora de fazer a blusa na frente e nas costas. Só que vocês se lembram, há alguns minutos atrás, quando eu disse que a altura do ombro até a cintura na frente é diferente do ombro até a cintura nas costas? Pois é. Então, o correto é que você faça a base do corpo, considerando somente a altura do ombro até a cintura, e depois, por igual, nas duas partes da base, a frente e as costas, vocês adicionem essa medida da altura da barra da blusa, para garantir uma bainha bem linear, bem corretinha ali. Outra medida especial que a gente tem aqui é a altura da cava até a cintura. Essa altura, ela vai auxiliar a gente quando a gente quer mudar o tamanho da cava da base do corpo, tá? Quando a gente vai fazer uma camiseta ou uma roupa mais cavada, nas mais diversas modelagens, é importante a gente saber essa altura, porque vai ser a partir da cintura que a gente vai considerar essa altura aqui, para a gente poder fazer essa mudança no papel. Considerando que a nossa cava aqui, ela pode variar muito, então é sempre importante partir da cintura e não logo da cava abaixo do braço. Outra medida interessante aqui é a medida da altura da manga, que a gente vai começar aqui no inicinho do nosso braço e vai levar até onde for a manga. Se a manga é mais curtinha, vai ser como aqui na imagem, né? Que eu medi os 17 centímetros aqui. Se ela for mais compridinha, você vai até onde for a manga, sempre lembrando de dobrar o braço, caso a manga seja abaixo do cotovelo. E outra coisa importante aqui, que você deve considerar quando você for calcular o tamanho da sua manga, é se a manga, por exemplo, é uma manga bufante ou não.
Porque uma manga bufante, que ela vai ter um franzidinho aqui, vai ter um volume maior, ela vai ser mais longa, porque aqui vai ter um pedacinho a mais para dar aquele cheinho que faz ficar charmoso na manga, tá bom? Outra medida especial que eu tenho aqui para vocês é a altura de barra de saias e calças no geral, tá? A dica que eu dou para não errar é sempre medir aqui pelo lado, porque quando você vai fazer uma calça, por exemplo, a parte da frente, a cintura, é mais baixa do que a parte das costas no papel. Então, a altura que você vai considerar vai ser a lateral. Aqui você tá vendo aqui na foto que eu estou medindo a altura de uma mini saia, tá? Logo uns 10 centímetros abaixo do gavião. E uma calça, no caso, você pode pegar essa fita métrica e pode levar até o chão ou maior. Porque se a sua cliente, por exemplo, for usar a calça com um salto, você deve considerar também o tamanho do salto. Vai usar com um salto de 15 centímetros, então é até o chão, mais 15 centímetros. Sempre acompanhando, para a calça não ficar mais curta, né, gente? Fica feio, vamos falar a verdade. Aquelas calças muito pega-frango, né? Então, sempre perguntem para sua cliente se ela vai usar calça de tênis, um sapato com salto mais baixo, para não ficar muito estranho, né? Afinal de contas, é uma roupa sob medida. É para ficar maravilhoso. Outra medida aqui que vai auxiliar a gente vai ser a altura do decote até a cintura. É por aí, gente. Tem gente que ensina a pegar do decote da base até aonde vai o decote. Eu não recomendo, porque essa altura aqui, ela vai ser modificada em vários aspectos. Quando você faz a pence do ombro, quando você modifica a modelagem do ombro para algum modelo diferente. Então, a única coisa que você tem de certeza é que a sua cintura sempre vai estar no lugar certo. Então, você vai considerar da sua cintura para cima, para você achar aqui direitinho o limite do decote da blusa da sua cliente. Mais uma medida legal aqui, ó, é a largura mínima de barra de calça. Né? No caso, se você vai fazer uma calça com muito elastano, como seria uma calça de ginástica, você pode considerar aqui a largura do próprio tornozelo, afinal de contas, a roupa estica muito, né? Mas, quando não é o caso, se você quiser, por exemplo, uma calça skinny jeans ou mais social, você vai considerar essa medida aqui, onde você vai passar a fita pelo calcanhar e pela dobra entre o peito do pé e o tornozelo. Porque essa é a medida mínima necessária para o seu pé passar pela barra da calça. Seguindo adiante com mais uma medida para vocês, eu tenho a largura mínima de barra de manga, que é em muitas modelagens o que as pessoas chamam de punho, que não é o punho. O punho é a parte mais fina do braço aqui, tá, gente? Então, quando você mede a mão fechada aqui, você tá medindo o mínimo que o punho daquela manga tem que ter quando ela não tiver abertura. No caso de camisas, por exemplo, que tem botões para abrir o punho, você pode fazer o punho rente, que vai ficar muito mais bonito. E aqui é isso aqui, gente. Essa aqui já é a última. É a última, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Se tiver alguma medida aqui que eu não falei para vocês sobre ela, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês, coloca aqui nos comentários, porque vai ser um prazer poder ajudar vocês com alguma outra medida que eu não tenha me lembrado de colocar aqui na aula. E é isso. É isso aí. É isso mesmo. Até a próxima. E até a próxima aula.